Deus te diminua. Estou contente, irmão, mais um dia de serviço, mais um dia na presença do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai sem o Senhor, sem o Senhor nada podeis fazer. Deus abençoe, pastor. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor aqui, que Deus fez no meu coração. Marcos, capítulo 15. Perdão, Marcos 16, verso 15. Que é a palavra de Deus no meu coração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Depois de Mateus, irmão. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 16, verso 15 em diante. Louvado seja o seu nome, Jesus. Amém, Paulinho? Estou aí. Igreja Chaves? Show, pastor. Irmão, diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Até aqui, senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Graças a Deus. Irmãos, a meditar a palavra do Senhor, essa pessoa que diz assim, ó, olha que essa pessoa diz, ó, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Né? Aqui foi dada uma ordem, né? Quem é essa pessoa que deu essa ordem, né? O Senhor Jesus, o dono da palavra, né? Aqui ele deixou bem claro: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, ele já está condenado. Poxa, mas como assim, né? Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus, ele morreu por multidão, toda cor, raça, língua, nação, independente, pode ser a pior criatura na face da terra, né? Mas aos olhos do nosso Senhor Jesus, nós somos todos iguais. Da vez que você está no mundo, da vez que você está com uma roupa simples, qualquer jeito, qualquer maneira, a pessoa te olha, fica do rosto para baixo, dos pés para a cabeça, né? De cima para baixo, ou de baixo para cima, olhando, te reparando, né? Não te dá nada muitas vezes, julga pela sua aparência, né? Seu modo de roupa, você está em qualquer lugar que argumenta é hora, e a pessoa muitas vezes te olha, até discrimina, né? Porque o mundo é assim mesmo. Mas aos olhos do nosso Senhor Jesus, nós somos todos iguais. Ele morreu por todos, sem exceção de pessoa. Pode ser uma pessoa sanguinária, o homossexual, quem com doença de natureza, o travesti igual quem ser mulher, né? Aqueles que fizeram muitas vezes crime bárbaro, só o sangue de Jesus, só Deus na causa. Mas aos olhos do nosso Senhor Jesus, nós somos todos iguais. Logicamente, Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom que é de Deus é a vida eterna, porque Jesus não Senhor. O homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte, vir no juízo. Mas o que dizer nessa palavra? O homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte, vir no juízo. Porque depois que o ser humano descer a sepultura, a hora que Deus tomou o seu corpo de vida, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais volta, não tem mais retorno, não tem mais chance. A chance do ser humano de ser salvo, né? Se arrepender dos seus pecados, suas iniquidades, suas transgressões, seus maus caminhos, seus erros, sua bagunça, tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele que convence o ser humano do
pecado, da justiça e do juízo. Sem Ele, ninguém pode morar no céu. É um passaporte para nós morar no céu. Quando você vai em outro país, se você não tiver o passaporte, é igual a sua identidade. Você não está autorizado a passar do outro lado do outro país. Por quê? Porque você não tem a roupa dali, tipo credencial, tipo passaporte. Mesma coisa de nós. Para nós morar no céu, se não tiver a roupa ali celestial, que é o passaporte, que é a nossa identidade, que comprova que nós pertencemos ao céu, nós não podemos entrar no céu. A vida não é fácil para ninguém, também não é difícil. Todos nós temos nossas lutas, nossos problemas, nossos afazeres, né? Nosso dia a dia. Mas o Senhor Jesus conhece a nossa estrutura, a nossa fraqueza. Não tem nada que Deus não possa fazer. Aos olhos do Senhor Jesus, Ele ama todos, morreu por todos. O seu sangue derramado foi derramado ali por milhões, bilhões, trilhões de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Já imaginou isso, irmão? Você já parou para fazer um cálculo, uma reflexão, você e Deus, que o nosso Senhor Jesus morreu por todos. Isso significa, todo mundo, Ele se entregou por todos, por pior ser humano sobre a face da terra, por pior criatura que existe sobre a face da terra. Morreu ali por milhões, bilhões, trilhões. O grau mais alto da matemática é o trilhões. Você já imaginou se você ganhar trilhões de almas do Senhor Jesus? Maravilha, tremendo, fortíssimo. Chegar diante de Deus lá, você ganhou trilhões de almas. Glória a Deus, aleluia. Tem muitas almas por aí que estão chorando, sofrendo, né? Que precisam ouvir essa palavra santa e poderosa. A Bíblia tem resposta para tudo. Esse livro transforma, liberta e leva para o céu. Você não vai encontrar por aí no mundo, os 4 cantos da terra, né? Que um livro igual a Bíblia, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que tem poder para mudar, transformar, libertar a pessoa do pecado, libertar das pressões, dar um poder de misericórdia, pelo sangue do nosso Senhor Jesus e levar você para o céu. Você não vai encontrar outro livro igual a Bíblia. Tem milhares de livros por aí, né? Mas igual a palavra de Deus, é só a Bíblia que tem esse poder de transformar a vida do pecador, que tem resposta para tudo. Talvez a pessoa está passando um problema, uma dificuldade, aí a pessoa faz assim, olha o que eu estou passando, será que Deus está comigo? Será que Deus está ouvindo a oração? Com o inimigo em nossas almas, irmão, ele vai dar de tudo para que eu e você não entrar no céu. Ele vai usar toda a sua artimanha, toda a sua sabedoria, tudo, a sua inteligência, vai impedir que o ser humano vai morar no céu, porque ele morava ali. Jesus deixou bem claro que Satanás é para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para te fazer a obra de Satanás. Aquele que crê em mim não pereça, mas tem vida eterna. Aquele que crê em mim jamais vai sair fora. Aquele que crê em mim para a obra maior que eu fiz. Diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquele que crê nele, irmão, ele diz para a obra maior que ele fez. Olha o privilégio de nós servir a Deus para o caminho do Senhor. A Bíblia diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é tomada à força. A porta é estreita e o passou por reforma. Se nós não lutar, se nós não nos esforçar, se nós não jejuar, a Bíblia fala que vigiar primeiramente, depois orar. Vigiar e orar para não ter tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque essa carne não quer servir a Deus, de maneira alguma. Se depender da carne, não vai entrar em condenação. Porque a carne vem daqui da terra. Mas o espírito quer voltar para Deus, porque o espírito é perfeito. Por isso que a Bíblia fala vigiar e orar para não ter tentação. Primeiramente, vigiar. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é podre, a carne quer ficar amarrado, preso nas coisas do deleite, do pecado, da iniquidade, das coisas do mundo. Só se nós conseguir a nossa carne, nós vai ser condenado, sentenciado, julgado, analisado e condenado, sentenciado para a Deus eternamente. É por isso que a gente lê a Bíblia. Jejuar, orar muitas madrugadas, cantar a língua da harpa, que é o inspirado pelo Senhor de Deus. O maior hino que é inspirado pelo Senhor de Deus é o hino da harpa, a Bíblia. Não tem outro igual, não tem, não existe. E não tem pessoa melhor do que ele para nos conduzir, para direcionar, tomar bem direção e nós seguir a sua liderança, que o Espírito Santo
E nós somos a noiva. Se nós não seguir a liderança do Espírito Santo de Deus, nós não podemos morar no céu. A vida não é fácil para ninguém. Para quem que a vida é fácil? Para ninguém, né? Mas a Bíblia fala assim que se demonstrar frouxo no tempo da angústia, a vossa força será pequena. Que os problemas vêm para nós resolver, não para entregar os problemas. Tantas pessoas que entregam os problemas, fracasso, derrota, ou até suicida. Misericórdia, pelo sangue de Jesus. Por Deus acima de todas as coisas, por Deus em primeiro lugar. Tem gente que confia no seu dinheiro, na sua casa, no seu carro, e vai quebrar a cara. Se não pôr o Espírito Santo de Deus, se não pôr Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus, se não pôr Deus na frente, ele vai de mal a pior. O mundo sem Deus vai de mal a pior. A Bíblia diz que pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. O mundo vai aí, ó, caminhando, caminho largo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus quer a qualidade e quantidade. Quantidade a gente está cheio. Milhões, bilhões, trilhões de pessoas por aí. Mas isso aí não importa. Que Deus quer a qualidade. Glória a Deus. O mundo pode ter trilhões de pessoas. Mas Deus quer a qualidade. Quantidade para Deus não vai fazer diferença. Deus quer a qualidade. Aquele que quer servir o Espírito Santo de Deus, aquele que quer servir o Senhor Jesus, aquele que quer servir o Pai Celestial. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós que seremos todos esse exército do nosso Senhor Jesus, é igual quando você vai casar lá nessa mesa, né? Você pegar uma certificada, seguinte ela não te quer, você está, você já vai ser. Na palavra de Jesus é diferente. Nós seremos todo o exército do nosso Senhor Jesus, aquele que vai a mão no arado, volta atrás. Os times covardes não entrarão dentro do céu. Porque Deus chama quem se quer, valente. E Deus jamais vai chamar uma pessoa desocupada, que não tem compromisso com nada. Se ele está ocupado na sua casa, na sua obra, no seu serviço de trabalho, então ele vai preocupar com a obra de Deus. Preocupar com o reino de Deus, de evangelizar, ganhar as almas. Dá a cara, bater aí fora, dizer ao traficante: o Senhor diz o caminho, a verdade e a vida. Se você não parar no prato, se você morrer, vai para o inferno. Se você não sair das coisas erradas, eu sou da prostituição. Se você não sair da prostituição, se você morrer, você vai para o inferno. Se você não largar sua adultério, você vai para o inferno. Se você não parar com a bagunça, com o erro, que aqui desagrada o Senhor de Deus, se você morrer, você vai para o inferno. Porque Deus chamou para entregar sim, pessoa corajosa. Vou deixar essa alma aí morrer e ir para o inferno. Não podemos. Tem como. E eu não quero ser culpado de de ninguém, irmão. Misericórdia. Estou passando na rua, dei minhas falhas, dei meus erros. Não sou perfeito, sou imperfeito. Deus conhece a minha estrutura. Até onde eu posso ir. Deus sabe o meu limite, também sei o meu limite. Meramente Deus. Então, se a pessoa está fazendo tal coisa, agradando a Deus, você, quer estar agradando o Senhor de Deus, ou a pessoa para, se você está agradando o Senhor de Deus. Se você não parar, você vai correr para o inferno, infelizmente. Porque isso aí que você está fazendo desagrada as 3 pessoas da Trindade, Santíssima. De que o inimigo que nossas almas quer? Que a pessoa cegar o olho da pessoa espiritualmente, chamar atenção para as coisas do mundo. Nessa época, as coisas estão surgindo por aí, né? Porque Jesus veio 2000 e poucos anos atrás, morreu por multidão, né? E o Senhor Jesus está resolvendo nosso pecado até hoje, pela desobediência a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quantos anos não passou? Milhões ou bilhões ou trilhões de anos, quando aconteceu lá no Jardim do Éden, lá atrás. Quantos trilhões não passou? Ou bilhões, né? Ou trilhões. Então, como Jesus veio 2000 e poucos anos atrás, na época dos profetas, o sacerdote vinha, sem mancha, sem defeito, fazia para entrar dentro do santuário, ele tinha que estar perfeito. Perfeito como assim? 100%, sem algum pecado. Se tivesse algum pecado oculto escondido, ele morria no santuário. E já tombava ali mesmo. Porque o santuário é santo. Você vê aí quem lê a Bíblia, você viu que os 2 filhos de Arão, né, o Finéia lá e mais um, não demora agora, eles foram ali apresentando um fogo estranho, desde o altar, do santuário. Ele foi fulminado na hora. Por causa do quê? Porque Deus é santo. Aí
Aí você faz uma pergunta, tipo assim, mas Deus podia dar uma chance, oportunidade para eles? Podia, com certeza. Criador foi para todas as coisas, não tem nada que Deus não pode. Mas quanto tempo esses dois estavam ali no pecado? Quanto tempo os dois estavam ali só ali? Além desse pecado que eles cometeram, lá atrás, ou talvez pecado que eles não confessaram. Porque é por isso que tem que confessar o nosso pecado, com o Satanás ficar como diga, para nós não ficar como diga diante de Deus, e o Satanás também, o demônio, fica nos acusando nós, que no mundo espiritual é rápido. Qualquer coisa que eu faça aqui fora, aqui nessa ressurreição de Deus, lá já abre lá, o inimigo tá, vai lá, Paulo fez lá que agradou a Deus, achou um pecado lá, ele não pediu perdão dos seus pecados, nem das suas questões. É por isso que nós, para dobrar o nosso joelho, pedir perdão dos nossos pecados ocultos, nossas iniquidades e questões, ou nosso pecado não confessou, até o pecado oculto escondido, porque aí Satanás não vai ter nenhuma brecha, vai entrar para acusar você diante de Deus. Você está pedindo perdão de todos os pecados, pecado oculto, escondido, até que esse pecado você nem sabe que pecou. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Fazendo isso, a nossa vida vai bem e não tem nada com isso. Satanás, o demônio vai acusar nós diante de Deus. Quando ele vir, diante de Deus, vai ser igual o Jó está lá. Eu sei, né, que o servo Jó perfeito e serviu o Senhor Jesus. Ele tentou acusar Jó, mas ali ele foi justificado. Jó, por quê? Porque ele estava na retidão de Deus. Estavam querendo a expressão de Deus. E Deus falou para Satanás: vai, Satanás, você pode tocar nele, mas a alma dele pertence a mim. Então Deus permitiu que Satanás jogasse a enfermidade nele, mas não tirar a vida dele. Ele tocasse o Jó, tinha que pedir permissão para tirar a vida dele. A única pessoa que pode fazer isso aí, tirar a vida da vida, é só o Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Então é por isso, irmãos, que nós, quem está sempre vigilando, primeiramente vigiar e orar para não ter tentação, né? Fazer a consagração, ler a Bíblia, estar da água, para que nós não venhamos sair dos caminhos do Espírito Santo de Deus, senão nos agrada o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe, Deus conhece nosso coração, esquadrilha nosso vinho, Deus sabe que nós somos imperfeitos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se o ser humano não fazer a sua parte, ninguém se salva. O reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas tomar da força. A porta é estreita e nunca passou por reforma. O que é o significado dessa palavra? A porta, irmão, vai morar no céu, ela é estreita, cheia de espinhos, cheia de luto, cheia de problema, cheia de pedra no caminho, para tentar derrubar você, pedra de tropeço, pessoa, para que a sua amiga leve você para o mundo, fazer você perder sua família, fazer você cair no pecado e iniquidade, você perder a salvação. Porque colega tem bastante, mas amigo teu mesmo. É pouco se você encontrar, estou indo para a igreja, para falar o melhor caminho que está indo, é o caminho que Jesus está seguindo, tem outro. Mas colega, para você vai para o mundão para jogar assim por ar, tem bastante. E o mundo vai de mal pior sem Deus, portas largas, né, moça? Quem que pregar, moça? Quem que pegar o Senhor Jesus no chamou, vai pregar mesmo, moça. Que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém não vai ser o Senhor, sem o Senhor, nada podemos fazer. Ninguém não vai celestial se não passar para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Não tem outra porta, não tem outro caminho, não tem outra salvação. Jesus é três coisas: o caminho, a verdade e a vida. Jesus é três coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vai ser ele, sem ele, nada poder fazer. Tem muitos aí fora, que da vez ele vai, toma um caminho, um atalho diferente, né? Aí, quando vem a cobrança, né? Pelo caminho que ele trilhou, ele tomou ali um parente, procurando ali outra resposta, sem ser a resposta de Deus, ele acaba ali quebrando a cara, cai muitas vezes caindo no buraco, mas Deus é tão misericordioso, dá muita chance de oportunidade para ele se arrepender e parar com a bagunça das coisas, agrada a Deus, Espírito de Deus. Deus vai chamando. Mas a palavra do Senhor diz que não tolerará o pecado. Vai chegar uma hora que mais cedo ou mais tarde, o pecado da pessoa vai ser exposto. No juízo final, a pessoa vai chegar ali. Olha, irmão, é tão tenebroso, tão tremendo. É muito sério isso aqui. É muito sério.
que quando a pessoa chegar ali no juízo final, o pecado da pessoa vai ser exposto. O que é isso aí? Tudo quando ele estava aqui na terra, quando ele estava aqui na terra, aqui, vai ser mostrado tudo, as oportunidades que ele teve no juízo final, está entendendo? Ali o Deus vai mostrar tudo, é um memorial. Mesma coisa que você aqui, ó, pegar um caderno, uma caneta, você vem as pessoas da igreja, você vai marcar o nome, marca a data ali, uma coisa vai tirar o dízimo da oferta, marca o nome, a data e o dízimo da oferta que você tirou. É a mesma coisa, o memorial, tudo anotado, os anjos anotam tudo. Porque quando o ser humano chegar diante de Deus, ali, diante do trono branco, no juízo final, o pecado dessa pessoa vai ser mostrado para todo mundo vai ver. Por quê? As testemunhas, porque antes de Deus condenar, sentenciar, analisar, olhar, julgar a causa da pessoa, né? Vai ser mostrado tudo antes de ser condenado. Ou ela vai para o céu ali, ou ela vai ser absolvida para o céu, ou ela vai ser condenada para o inferno, por causa do pecado. Mas Deus é ruim, não. Porque é o ser humano que escolhe o caminho, por causa dele escolher o caminho errado, que não queria servir o Senhor Jesus, então ele mesmo vai entrar com as suas próprias pernas no inferno. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, hoje, é o nosso advogado. E esse Senhor Jesus aqui, qual o dono da palavra? Deus Pai, Deus Filho e Espírito de Deus. Que a primeira pessoa da Trindade é o Pai Celestial, a segunda pessoa é o Senhor Jesus, e a terceira pessoa da Trindade é o Espírito de Deus. Então, o Senhor Jesus, que hoje é advogado, ele quer tirar a acusação de Satanás, dos demônios, da minha sua consciência, livrar, absolver você, te dar um banho de misericórdia, lavar o seu sangue camisinho, né? E livrar da condenação do inferno. Mas naquele dia, esse próprio Senhor Jesus, que é o nosso Senhor que é advogado hoje, naquele mesmo dia no juízo final, ele vai ser o próprio juiz. É ele que vai condenar a pessoa que não aceitou o seu nome, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra. Vai ser o Pai Celestial, não vai ser o Espírito Santo de Deus, vai ser o juiz lá no juízo final. Vai ser o próprio Senhor Jesus. Aquela pessoa que muitas vezes você falou, vamos para casa de oração, Jesus te ama, tem uma alta na tua vida, amanhã eu vou. Aí chega de novo, vamos buscar Deus, que Deus quer salvar a tua alma, amanhã eu vou. Esse dia nunca chega, a pessoa nunca vem. Aí a pessoa morre, sem Deus, sem a salvação, morreu nas coisas erradas, morreu no solo do teto, na prostituição, morreu que desagradou o Espírito Santo de Deus, aí vai para onde? Vai para o inferno, irmão. Não podemos ser ignorantes, podemos ser egoístas. A Bíblia diz isso, que o salário do pecado é morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Eu não quero ser culpado de ninguém aqui. Ai de mim, coitado de minha energia lá, se eu pegar uma pessoa, Deus, o Espírito de Deus mandar, prega esse fulano, perdão, fulano, ciclano, sentar no caminho dele, se não se converter, vai para o inferno. Se eu pegar, passar pelo pecado dele, deixar ele seguir no desejo da carne, a carne me dizer ele, eu vou ser sangue, eu vou ser culpado do sangue dele. Se eu morrer, o sangue dele vai cair sobre mim no juízo final. Eu posso ter ele para o inferno. E como é que faz uma situação dessa? Tem que pegar. Se a pessoa não querer, não seguir o caminho de Deus, eu lavo minhas mãos por ele, eu estou limpo do sangue dele. Mas caso ao contrário, se a ordem do Espírito Santo de Deus não dá para pegar só para pegar, o sangue dele vai cair sobre mim, eu posso ir para o inferno por causa dele. Perdendo a salvação que era essa alma. Tão sério que é as coisas, você vê, é muito sério, bem sério. Por isso que a gente está sempre vigilante. Vigiar e orar para a tentação. Na verdade, o espírito está bom, mas a carne é fraca. E hoje, irmãos, da vez vem um problema na vida da pessoa, a pessoa não quer lutar mais. Não quer mais servir o Senhor Jesus. Quer ficar de braço cruzado. Aí vai vencer de jeito, irmão. Não vence. Porque Satanás e seus demônios eles são anjos, eles são espíritos. E você acha que isso não é no jejuar, isso não é no ler a Bíblia, isso não é no orar muitas madrugadas, no cantar muita harpa, no meditar na Santa Escritura, na palavra de Deus, nós não vemos Satanás de jeito nenhum, de maneira alguma, não adianta, não tem outro caminho. As ferramentas, as armas para vencer Satanás e seus demônios e o inferno é vigilância, é jejum, oração, ler a Bíblia e cantar muita harpa. É assim que nós vamos vencer e morar no céu. Vencer Satanás e demônio e morar no céu. Essas são as armas que nós precisamos. Não tem outra arma mais poderosa que essa daqui. Vigilância, oração, jejum, ler a Bíblia e cantar harpa.
Essas armas é preciso convencer, combater as forças das trevas. E tem gente que não quer lutar. Eles querem por outro caminho. Mas não vai chegar no lugar. O destino vai ser só vergonhado, desprezado. A Bíblia fala que muitos estão no pó, ali no livro de Daniel, capítulo 12, muitos que estão no pó, vai ser ressuscitado. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Para quê? Se a pessoa morrer nas coisas erradas no pecado, ele vai ser desprezado, vai ser envergonhado, não vai poder entrar no céu. É por isso que a gente está olhando para o Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz do Espírito de Deus, deixar ele assumir a liderança para em direção, seguir nossos passos, nossos caminhos. Ouvir a voz do Senhor Jesus, ouvir a voz do Pai Celestial, automaticamente você está obedecendo a voz do Senhor Jesus, você está cumprindo as 3 pessoas da Trindade. Você está obedecendo não só ao Senhor Jesus, mas sim o Pai Celestial e o Espírito Santo de Deus. Porque a vontade do Pai Celestial, a vontade do Espírito Santo de Deus, que o nosso Senhor Jesus morreu por nós lá atrás, foi feito, graças a Deus. Senão ele estaria perdido hoje. Todos nós teríamos já analisado, julgado, executado, condenado, sentenciado, separação de Deus eternamente. Graças a Deus que Jesus morreu por todos nós. O mundo está aí, irmão. Pessoas, o ser humano tem um livre-arbítrio para escolher o céu e o inferno, né? Esse é o livre-arbítrio que Deus dá para o ser humano. Deus não interfere no livre-arbítrio. É nós que escolhemos, irmão. Que caminho que nós quer? Se nós quer a vida eterna, morar no céu, ou vergonha e desprezo eterno, separação de Deus eternamente. Tem gente, irmãos, que na vez do Senhor Jesus, se evangeliza a pessoa, depois a pessoa pega, dá olho assim, faz aquela reflexão e fica pensando. Aí a pessoa pensa muito. Aí a pessoa fica ali pensando, vai tempo, vem semana, vem mês, vai ano, e a pessoa não aceita o Senhor como Salvador. Mas se ela morrer, como é que fica? E se não dá tempo dela se consertar com o Senhor, se ela vir aceitar o Senhor como seu Salvador, se não dá tempo, ainda bem que a pessoa se evangeliza, ela sou nova ainda. Pô, eu tenho 16 anos, sou adolescente, sou jovem. Poxa, vou seguir um pouco a minha vida, depois eu vou aceitar o Senhor como Salvador. E se não der tempo? Se não tiver, chegar na frente, se não tiver tempo, não estou dizendo que Deus não vai dar oportunidade a chance de pessoa. A pessoa que dá mais chance de oportunidade para a pessoa é o Senhor Jesus. Deus vai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus. Deus vai tolerando a pessoa, não vai tolerar o pecado da pessoa, mas vai dando chance de oportunidade, vai dando a corda, vai chegando a hora que você acorda. A hora que você acorda arrebentada, onde a pessoa vai? Aí que está o problema, aí que está o perigo. Aí não é uma coisa de falar, vou deixar para me servir a Deus, não, daqui a um tempo. Da vez a morte está aí ao lado da pessoa, está na porta da pessoa, a pessoa não sabe. Deus está dando a última oportunidade à pessoa e a pessoa não acorda, não vem. Você quer aceitar o Senhor como Salvador? Aí a pessoa não, hoje não. Aí vem o dia da igreja, você quer aceitar o como Salvador? Hoje não. Aí você quer aceitar o como Salvador? Aí vai ano, nunca aceitou o Senhor como seu Salvador. Aí só quando chegar no juízo final, a hora que chegar na diante do Senhor Jesus, que hoje é advogado, mas no juízo final o Senhor Jesus vai ser o próprio juiz, aí a pessoa vai poder chorar. Porque o caminho, a escolha que a pessoa tomou, não foi Deus que escolheu a pessoa, não foi Deus que escolheu a pessoa, foi a pessoa que escolheu. Os caminhos errados, as coisas agradadoras de Deus. E Deus é justo, e Deus jamais vai contra a sua palavra. Se Deus for contra a sua palavra, ele pode ser Deus. A Bíblia não diz, se o pastor leu aqui, que Deus é um para que minta e nem que tome se arrependa. Caso contrário, não seria Deus. E Deus jamais vai contra a sua palavra, irmão, jamais. E a palavra de Deus vai se cumprir. Se eu andei no caminho de Deus, se eu morri servindo a Deus, quando eu morrer, eu vou para o céu. Agora, se eu não aceitei o Senhor como Salvador, morreu no pecado, na bagunça, na iniquidade, no adultério, na prostituição, nas drogas, na idolatria, adorei outra coisa que não é Deus, adorei meu carro, adorei meu dinheiro,
Se eu morresse nessas práticas, morreu no inferno. A Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Que o homem está ordenado uma só vez. Depois da morte, vem o juízo. Sem juízo, acabou a oportunidade. Então a oportunidade que o ser humano tem é consertar agora, analisar a sua vida agora, e fazer uma reflexão em Deus agora, parar e pensar com muita calma, cautela, com cuidado, ver se ele está agradando a Deus, se ele está servindo o Senhor Jesus, se está fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus, sim ou não. Porque muitos têm essa oportunidade, essa sepultura, mas não quis saber do Senhor Jesus. Quantas pessoas que morreram? Quantas pessoas que aceitam o Senhor como Salvador? E quantas pessoas na sepultura que não quis saber do Senhor Jesus? Tem bastante, irmão. Você pegar desde a época lá dos profetas, lá, antes de Jesus morrer por nós, tem muita gente lá que não quer saber de Jesus. E de lá para cá, e quantas pessoas não querem saber? Você viu por aí, também você vai, evangeliza a pessoa pega o boletim e joga fora. Dia mesmo, um tempo atrás, quando eu estava aqui, ó, quando eu estava servindo ali numa casa de oração aqui na frente, aqui, fui entregar um boletim para o rapaz, cobrei as costas, corri para trás, dar um boletim para outra pessoa, ele pegou o boletim, passou, jogou fora. Isso aí vai ser mostrado no dia final. Porque o boletim da vez, o pessoal vai assim, você vai dar nada para você, qualquer coisa. Mas a palavra de Deus, irmão, que a pessoa jogou fora, vai ser mostrado no dia final. Às vezes a pessoa fala uma coisa para mim ali fora, faz isso, faz aquilo, magoa, fica triste, faz parte da nossa vida, né? Tudo nós vai ter. Mas agora a pessoa pegar um folhetinho, irmão, de Deus, jogar fora. Então a pessoa desprezou, não mas desprezou a palavra de Deus. É por isso que o ser humano tem que fazer a melhor escolha, né, irmãos? Ficar firme com o Senhor Jesus, lutar unhas e dentes, dar o nosso melhor, dar o nosso máximo. Ainda é irmão na guerra, morrendo lutando. Não desistir, não é para a direita ou para a esquerda. Ficar firme, insistir, prosseguir. Olhar para o Senhor Jesus, olhar para o alto. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ouvir a voz do Pai Celestial. Não é para ninguém deixar nada desse mundo distrair nós, chamar nossa atenção, distrair. Mas focar naquilo que é importante, a salvação da nossa alma, viver eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus. Irmão, olha, Deus do coração, Deus abençoe cada um de vocês, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, irmãos, procura o verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito. Glória a Deus. Eu abençoe, eu agradeço a oportunidade e as palavras do Senhor Jesus. Amém?